Então vamos lá. O gráfico abaixo evidencia a produção e a flutuação dos 4 diferentes hormônios sexuais envolvidos no ciclo menstrual. Então a gente vê aqui em cima, ele está falando que esse aqui é o LH, primeirinho aqui, e embaixo é o FSH, folículo estimulante aqui. E nesse aqui de baixo a gente está vendo que é estrógeno e progesterona. Beleza. Está sendo um pouco gentil, porque a maioria das questões nem dá o nome dos hormônios, só dá o desenho e a gente precisa reconhecer pelo momento do ciclo que eles estão agindo. Beleza? Vamos lá. Baseando-se nas curvas do gráfico e em seus conhecimentos sobre fisiologia animal, assinale a alternativa correta. Os hormônios gonadotróficos são produzidos no ovário. É verdade, gente? Os hormônios gonadotróficos são produzidos no ovário? Sim ou não? O que são hormônios gonadotróficos? Alguém tem alguma ideia? Gonadotróficos, gente, são os hormônios que estimulam as gônadas. O que são as gônadas? São os nossos órgãos sexuais, né? Testículos, ovários. Então, os hormônios gonadotróficos são os que estimulam as gônadas. Esses hormônios, essas glândulas a produzirem seus próprios hormônios. Eles são produzidos no ovário? É o ovário que produz os hormônios, que estimula ele próprio a produzir os seus hormônios? Não. As gonadotrofinas, que a gente chama, os hormônios gonadotróficos, eles são produzidos lá na hipófise, que é o LH e o FSH no caso. Os dois são produzidos pela hipófise, vão para o sangue e estimulam os ovários e os testículos, beleza? A produzirem seus próprios hormônios, testosterona, estrógeno e progesterona. Tudo bem? Então, na verdade, não é que os hormônios gonadotrópicos são produzidos no ovário. Alguns hormônios sexuais são produzidos no ovário, mas não essa palavra específica, gonadotrófico, não é aplicável. Beleza? Se ele estivesse falando assim, ó, estrógeno e progesterona são produzidos no ovário, aí sim. Beleza? Mas os hormônios gonadotróficos são FH e FSH, que são produzidos na hipófise, lá no encéfalo. Beleza? Durante esse ciclo menstrual, ocorreu a fecundação do óvulo, pois a taxa de progesterona diminui sensivelmente, o que prepara a mucosa uterina para a gravidez. Quando tem gravidez, acontece isso aqui que ele está falando, a taxa de progesterona diminui bastante. É isso que a gente está vendo aqui, né? Progesterona, essa aqui de baixo, e ela cai bastante aqui no fim do ciclo. Isso é um sinal de gravidez, a progesterona cair? Ou não é um sinal de gravidez? Alguém lembra dessa parte? Eu acho que não, porque eu acho que a progesterona tem que aumentar, né? Exatamente. Qual que é a função da progesterona? O estrógeno e a progesterona, eles fazem o crescimento do endométrio, né? Que é a parede interna do útero. O endométrio crescendo e ficando cada vez maior, para quê? Para ele poder acolher o embrião. O embrião, se tem fecundação, se encontra o espermatozoide e o óvulo, ele vai lá e tem a nidação, que é ele se implantar no endométrio, para ele começar a se desenvolver ali com a placenta e etc. Né? Qual é a função? O estrógeno, ele age para fazer crescer o endométrio, essa parede interna do útero. E a progesterona continua mantendo esse endométrio lá espesso, vascularizado, nutrido, para poder receber esse embrião. Se a progesterona cair, é sinal o quê? Que não houve gravidez. A progesterona cai, é ela que estava segurando o endométrio. Se ela caiu, o endométrio vai se soltar do útero e vai sair sob a forma de menstruação. Agora, se houver gravidez, se houver fecundação, não pode menstruar, certo? Por quê? Porque se menstruar, vai embora junto o embrião que foi fecundado. Então a ideia é não ocorrer menstruação se tem gravidez. Aí que eu preciso manter a progesterona bem alta. Por quê? Porque é ela que segura o endométrio. Então, na verdade, o sinal de gravidez seria se a progesterona aqui ela continuasse
estável e crescendo. Isso seria um sinal de gravidez, não que ela caiu. Se ela caiu, o sinal, na verdade, é de que é um ciclo menstrual normal, sem gravidez. Beleza? Aí continua tudo outra vez. Então, aqui a B está errada. Né? A taxa de progesterona, ocorreu a fecundação? Não. Se tivesse ocorrido a fecundação, a taxa de progesterona aumentaria sensivelmente, não diminuiria. Essa é a palavra aqui que destrói a alternativa, o que prepara a mucosa uterina para a gravidez. C. Quando a taxa de estrógeno no sangue atinge um nível elevado, a liberação de FSH e LH diminui e ocorre a menstruação. Quando a taxa de estrógeno no sangue atinge um nível elevado, é esse momento aqui, né? Nível elevado do estrógeno. A liberação de FSH e LH diminui e ocorre a menstruação. Esse momento aqui, a gente tem, na verdade, bem logo depois, um pico de FSH e LH, né? Então, não é aqui, se a gente olhar, praticamente no mesmo momento, né? Mas é um pouco depois, na verdade, né? Um pouco depois, a gente tem o pico de LH e FSH do que o primeiro pico aqui do estrógeno. Só que, quando o estrógeno atinge um nível elevado, a liberação de FSH e LH diminui e ocorre a menstruação, o principal está aqui, gente. Ocorre a menstruação? Não, a menstruação é 15 dias depois. Isso aqui, o pico de estrógeno é no meio do ciclo, na primeira metade do ciclo, na fase folicular, que a gente chama. No fim da fase folicular, ou proliferativa, como está indicado aqui embaixo, é o pico de estrógeno. Esse pico de estrógeno aqui não tem a ver com menstruação. A menstruação é aqui no fim, quando cai o estrógeno e cai a progesterona. Quando os dois caem aqui, que os dois que seguram e mantêm e enriquecem o endométrio, aí sim que tem menstruação. Então, estrógeno em nível elevado é o contrário da menstruação. A menstruação é a queda do estrógeno e principalmente da progesterona. Então, está falando de momentos completamente distintos. Um aqui na primeira metade do ciclo e a menstruação no fim do ciclo, ou no comecinho aqui, né? Que é o período menstrual. Então, são momentos distintos aqui. A taxa de estrógeno é baixa durante a menstruação, não é alta. Beleza? Então, essa C aqui também não pode ser. D. A ovulação ocorre ao redor do 14º dia do ciclo e caracteriza-se pela saída do óvulo do folículo ovariano. Tá certo, a ovulação ocorre ao redor do 14º dia do ciclo. Aqui, dia 14, que acontece a ovulação. O próprio mapinha está mostrando aqui pra gente, ovulação. Né? Mas sim, e é uma informação importante a gente lembrar. O pico de FSH-LH, um dia depois, é a ovulação. É o próprio pico de LH e FSH que provoca a ovulação, né? Que vai lá no útero e faz explodir o folículo que estava guardando o óvulo e joga esse óvulo para fora do ovário para a tuba uterina. E estando na tuba uterina, agora ele pode ser encontrado por um espermatozoide para ter a fecundação. Né? Então, até aqui está certo. Vamos continuar. Caracteriza-se pela saída do óvulo do folículo ovariano e consequente diminuição das taxas de estrógeno e progesterona. No momento da ovulação, tem diminuição das taxas de estrógeno e progesterona? Parece que sim, né? A gente está vendo aqui, ó, que o estrógeno cai no momento da ovulação e a progesterona também está baixa. Então, tem uma baixa de estrógeno e progesterona no momento da ovulação. Por quê? Porque o momento da ovulação é o momento do FSH e do LH. É o pico do FSH e do LH. Então, me parece, por enquanto, que essa aqui parece ser a correta. A D. Vamos ver aqui a E. Nos primeiros 14 dias do ciclo, pela ação do FSH, ocorre a maturação do folículo ovariano. Tá certo? Folículo estimulante, é isso que significa FSH. É ele mesmo que faz a maturação do folículo ovariano, que é onde é dentro do ovário, o folículo é o envoltório do óvulo, que vai protegendo o óvulo enquanto ele cresce. E secreta quantidades crescentes de estrógeno, provocando a proliferação das células do endométrio. Tá certa. Então a gente ficou aqui, as duas, tá tudo certinho aqui. E aí, como é que a gente faz? D e E. A ovulação ocorre ao redor do 14º dia do ciclo e caracteriza-se pela saída do óvulo do folículo ovariano e consequente diminuição das taxas de estrógeno e progesterona. Talvez o erro da D seja aqui, ó. Tem diminuição das taxas de estrógeno, a gente vê o estrógeno caindo, mas não tem diminuição da taxa de progesterona.
A progesterona já estava baixa, ela não diminuiu, né? Ela já estava baixa e depois ela começa a crescer. Então não é que a progesterona diminui, né? Então talvez o erro da D esteja aqui, diminuição das taxas de esteroide de progesterona. Então às vezes eu ficaria com a D se não tivesse a E, mas como tem a E, eu fico com a E, que ela tá 100% certinha aqui, sem nenhuma ambivalência dos verbos e nada. Beleza? Alguma dúvida nessa questão ou a gente pode ir para a próxima? De boa, Fê. É muito complicado. Nossa, preciso repassar essa matéria. Ciclo menstrual é bem importante, gente, cai bastante. E tem algumas questões aqui para vocês fazerem, de pílula também, tá? Essa listinha de sistema reprodutor tá muito boa. Se quiserem fazer, tirar qualquer dúvida depois, vocês podem chamar, beleza? Vamos então agora para a do... Ué, cadê meu lápis? Sumiu. Urinário. Sensorial a gente não falou ainda, né? Sensorial já... Não, ainda não. Vamos fazer logo essa aqui do urinário. Então vamos lá. Recentemente, inúmeros casos de doping esportivo foram noticiados, como, por exemplo, aqueles envolvendo a delegação russa nos Jogos Olímpicos. Um dos métodos mais utilizados é a coleta e análise da urina de atletas, para a verificação da presença de medicamentos proibidos. O composto furosemida foi banido pela Agência Mundial Antidoping. Sua principal ação é reduzir a reabsorção de sódio e cloro a partir da alça do néfron, em direção aos vasos sanguíneos adjacentes. Ano passado da Unicamp. Considerando essas informações e os conhecimentos sobre a fisiologia renal e a excreção em seres humanos, é correto afirmar que é furosemida. A alternativa, a questão falou que essa furosemida, essa substância, foi banida porque a principal ação dela é reduzir a reabsorção de sódio e cloro. Sódio e cloro, NaCl, que ele está falando? Sal, né? Sal de cozinha. A partir da alça do néfron. Reduzir a reabsorção de sódio e cloro. O que é reabsorção, gente? Reabsorção é o processo, quando a gente está lá no néfron, lá dentro do rim, a gente tem milhões de estruturas chamadas néfron que filtram o sangue. Como é que funciona essa filtração? No comecinho do néfron, filtra muito das coisas que estão dentro do sangue, passam para dentro do néfron. O sangue fica quase vazio, com poucas coisas, né? Só com as células. As células são grandes demais para passarem pela peneira ali do glomérulo, que é o começo do néfron. Mas filtra muita coisa. Filtra muito mais coisa do que precisa sair na urina. Então, o que o organismo faz? Ao longo do néfron, que ele é um tubo, né, um sistema de tubos enrolado, né? Ao longo do néfron, ele vai devolvendo para o sangue aquilo que não precisa sair na urina. Por quê? Porque ele filtra muito mais do que ele precisa no começo, né? Isso que é reabsorção. É o néfron, o túbulo renal, devolver para o sangue coisas para não saírem na urina, porque o que continuar dentro do néfron vai sair na urina, né? Se está reduzindo a reabsorção de sódio e cloro, está querendo dizer o quê? Sódio e cloro, que em condições normais seriam devolvidos pelo néfron para o sangue, não são devolvidos, continuam dentro do néfron. Então acaba saindo na urina mais sódio e cloro do que deveria. Essa que é a função da furosemida, então. Reduzir a reabsorção. Se eu reduzo o quanto que eu devolvo, o quanto que eu reabsorvo para o sangue, eu aumento a quantidade que eu estou mandando embora na urina. A quantidade que eu deixo no néfron para ir embora, né? E qual que é a consequência disso? Se eu deixo mais sal dentro do meu néfron, se eu reabsorvo menos sal, qual que é o efeito disso sobre a água? Se eu tenho uma urina, um néfron, que ele está com mais sal do que deveria dentro dele, o que vai acontecer com a água? Eu vou ter mais ou menos água dentro do néfron? Alguém tem alguma ideia? Diminui a concentração, né? Então... Diminui a concentração do quê? Porque tem a reabsorção, deve ter mais água, né? Porque ele vai acabar não reabsorvendo, então é mais água.
Vai ter mais água onde? Na urina. Você está dizendo o quê? Eu tenho mais sal eu acabei de falar que tem mais sal indo embora na urina, né? Qual que é a Sim. consequência disso sobre a água? Também vai ter mais água, ou seja, o fato de ter mais sal, consequentemente, faz com que tenha mais água? Agora você me pegou, acho que não. Então vai ficar mais salgado, vai ficar mais concentrada a urina. Não, você estava certo. É exatamente isso. Tá Quanto bom. mais sal tiver indo embora na urina, também mais água vai ser puxada. Por Eu quê? pensei Por nisso. osmose. A água, ela sempre tenta, né, o transporte passivo, a água vai para onde precisa de mais água, para onde está mais salgado. Né? Os ambientes sempre tentam estabelecer um equilíbrio. Né? Se eu acabo deixando mais sal dentro do meu néfron, a osmolaridade do néfron fica alta, ele fica puxando água, porque ele está muito salgado. Então a água dos tecidos adjacentes e do sangue vão ter pressão, estímulo para elas ficarem, né, para essa água ir em direção à urina, ir em direção ao néfron, e ficar no néfron, e dificultar a reabsorção de água. E para que os caras tomam isso? Para que os atletas tomam isso? Para que eles querem uma urina com mais sal, que vai puxar mais água, ou seja, uma urina cheia de líquido? Para que eles querem uma urina que o sal vai puxar muita água e também vai sair muita água nessa urina? O que os atletas que se dopam com doping, o que eles ganham com isso? Aí eles podem tomar aqueles medicamentos proibidos que aumentam a eficiência respiratória, aumentam a circulação, aumentam os batimentos cardíacos, tudo isso para ajudar no desempenho do esporte, né? Eles usam esses medicamentos, só que onde que esses medicamentos são percebidos nos exames antidoping? São na urina. Só que se eu tiver uma urina que está recheada com muita água, mais água do que o normal, essa água vai ajudar a diluir muito esses medicamentos proibidos, essas drogas proibidas pelos antidoping, né? Então, se está muito diluído, às vezes o exame não consegue pegar, porque quanto mais concentrado, mais fácil do exame detectar a presença da droga. Se eu tiver com uma urina muito diluída, com muita água, ele não consegue detectar. Pode ser muito pouco, muito diluído para o exame conseguir detectar que o atleta tomou aquela droga. Então ele toma essa outra droga junto com a droga do efeito, junto com a droga para aumentar os batimentos cardíacos, aumentar o desempenho muscular, etc. Ele toma essa droga, furosemida, para ajudar a diluir a droga principal. Né? É isso que está acontecendo. Vamos ver qual a alternativa que fala isso. Considerando essas informações e os conhecimentos sobre a fisiologia renal, é correto afirmar que a furosemida diminui a produção de urina? Acabamos de ver que não. Se ela reduz a reabsorção de sódio e cloro, ela aumenta a quantidade de sal que fica no néfron, então aumenta a quantidade de água que é puxada também para dentro do néfron, para sair sob urina. Então aumenta a produção de urina, não diminui. Né? Então aqui está errado. B, diminui a produção de amônia. Não tem nada a ver. Né? Não está falando aqui de amônia. Amônia é produzido por todas as células do nosso corpo no processo de síntese de proteínas. Né? Mas aqui não está falando nada sobre isso, sobre a amônia. C, aumenta a produção de urina, resultando na diminuição da concentração de medicamentos nas amostras, o que dificulta sua detecção nos testes antidoping. Não é isso que a gente falou? Exatamente. É a C. Né? Aumenta a produção de ureia. Também não tem nada a ver aumentar a produção de ureia. A ureia é produzida, a ureia é a amônia que é convertida no fígado em ureia. Aqui não está falando nada sobre isso, sobre fígado. Ele está falando sobre um processo que acontece dentro dos rins, a alça do néfron. Não tem a ver com produção de amônia, produção de ureia, isso é no resto do corpo todo. Não é nos rins que a gente vê isso. Beleza? O que resulta na diluição das amostras serem analisadas no exame e na diminuição da concentração dos medicamentos. Não tem nada a ver. Então aqui é a C. Beleza? Ótima questão essa aqui. 4. E aí, falta só uma, né? A do sensorial. Última questão. Sensorial. Aqui. Sabe-se que o olho humano não consegue diferenciar componentes de cores e vê apenas a cor resultante, diferentemente do ouvido, que consegue distinguir, por exemplo, dois instrumentos tocados simultaneamente. Os raios luminosos do espectro visível
que têm comprimento de onda de 380 e 780 nanômetros incidem na córnea, passam pelo cristalino e são projetados na retina. Na retina, encontram-se dois tipos de fotorreceptores, os cones e os bastonetes, dois tipos de células, que convertem a cor e a intensidade da luz recebida em impulsos nervosos. Os cones distinguem as cores primárias, vermelho, verde e azul, e os bastonetes diferenciam apenas níveis de intensidade, sem separar comprimentos de onda. Os impulsos nervosos produzidos são enviados ao cérebro por meio do nervo óptico, para que se dê a percepção da imagem. Um indivíduo que, por alguma deficiência, não consegue captar as informações transmitidas pelos cones, perceberá um objeto branco. Então, pega um objeto que é branco, ilumino com a cor vermelha, né? Iluminado apenas com a cor vermelha. O sujeito que tem problema nos cones, como é que ele vai enxergar esse objeto branco iluminado pela cor vermelha? Então, a própria questão já está ajudando muito a gente. Ela não precisava nem ter feito esse enunciado todo aqui. Fez isso para facilitar, ajuda muito, né? Mas seria uma questão muito justa e válida se não tivesse nada disso. Para a gente já saber de antemão o que é cone e o que é bastonete, que é da aula sensorial, né? São duas células importantes dentro da retina. A retina, que é o tecido que recebe a imagem dentro do nosso olho. Ele está dentro do nosso olho, pensa lá dentro da bola. Ela está aqui, ó, no fundo do olho, a retina. Dentro da bola, no fundo do olho. E nesse tecido da retina, que recebe a luz, que a gente enxerga, tem duas células importantes, cones e bastonetes. Os cones, que a questão está falando, percebem as cores, pelo comprimento de onda da luz, ele percebe as cores, se é vermelho, azul ou verde, e as outras cores são produzidas por combinação dessas três, né? E os bastonetes, que não percebem cor, eles percebem intensidade, se está mais claro ou mais escuro, beleza? Então, por exemplo, quando está de noite, a gente precisa da vitamina A. Para que a gente precisa de vitamina A para enxergar de noite? De noite a gente vê cor. Muito difícil a gente ver cor à noite, né? A gente vê luminosidade. Se está mais claro ou mais escuro. É difícil reconhecer a cor dos objetos à noite, né? Qual é a célula que está agindo principal quando a gente está à noite enxergando? São os bastonetes. Eles estão captando só a intensidade luminosa e não processam cor. Mas a gente consegue distinguir os objetos, alguns, se a gente tiver a vitamina A, que a vitamina A ela é muito importante para o pigmento dos bastonetes, que é a rodopsina, se não me engano, é o pigmento que os bastonetes usam para reconhecer a intensidade luminosa. Aqui, ele está falando dos cones. Os cones são os que percebem cor. Se eu tenho problema nos cones, como é que eu vou ver esse objeto? Eu tenho problema nos cones, mas não nos bastonetes. Ou seja, eu vejo intensidade, mas não vejo cor. É mais ou menos como se eu estivesse à noite, né? Eu não vejo muito bem as cores, mas eu consigo distinguir as coisas, ver os objetos. Só que à noite eu vejo numa escala menor de cor, né? Eu vejo menos cores, eu vejo numa escala quase cinza, entre preto e cinza. É assim que a gente vê as coisas à noite, né? É mais ou menos isso que vai ver aqui. A pessoa sem com cones, com deficiência nos cones, ela vai ver o objeto branco iluminado apenas por luz vermelha, ela não vai reconhecer esse vermelho, porque os cones estão com deficiência, então não vai ver essa cor, mas ela vai reconhecer o objeto, né? Um objeto indefinido, pois as células que captam a luz estão inativas. Indefinido é que ela não consegue definir qual que é o objeto. Não, ela consegue ver muito bem qual que é o objeto. É um vaso, é um dado, é um celular, ela consegue ver muito bem, como se estivesse vendo à noite. Consegue ver muito bem qual que é o objeto. Não é indefinido, não é isso a questão. Ele é definido, só que ele é sem cor definida. Um objeto rosa, que rosa? Cones que dão as cores, eu não enxergo cor. Objeto verde, eu não enxergo cor. Objeto vermelho, eu acabei de falar, também não enxergo cor. Sobrou qual? A D. É um objeto cinza, como se fosse de noite, né? Pois os bastonetes captam a luminosidade, porém não diferenciam cor, que é o que os cones, que eu tenho deficiência, fazem. Então aqui é a D. Beleza? Alguma dúvida nessa questão aqui? Alguma dúvida ou fechou? Fechou. Então, é isso.